Diáconos, presbíteros, bispos e anciãos não são títulos eclesiásticos nem títulos hierárquicos. São ofícios, funções e vocações. Os títulos eclesiásticos, os dons ministeriais propriamente ditos, se encontram em Efésios 4, versículo 11. Ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Portanto, o mais importante não são os títulos, e sim as funções, os ofícios e as vocações. Quando estes são exercitados legitimamente, à luz de 1 Timóteo 3, versículo 1 a seguir, essas funções, esses ofícios e vocações vão definir o título. Lá em Timóteo é dito que aquele que almeja, que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Serve para o diácono, para o bispo, para o ancião, para o presbítero, ou seja, para toda aquela pessoa que deseja ser um supervisor, porque este é o significado de bispo, de ancião e presbítero, supervisor, alguém que é colocado para supervisionar a obra de Deus. Quando esta pessoa está supervisionando a obra de Deus, ela pode ser reconhecida como um evangelista, que é um título, como um pastor, que é um título, como um apóstolo, que é um título, etc. Por exemplo, o Filipe foi constituído diácono, mas foi reconhecido como evangelista, que é um título. O apóstolo Pedro e o apóstolo João foram reconhecidos, eles mesmos definiram a si mesmos como sendo anciãos, como sendo presbítero. 1 Pedro 5, versículo 1, 2 de João, versículo 1, 3 de João, versículo 1. Quando lá em Atos, capítulo de número 20, versículo 17, lá Paulo chama os presbíteros. No 28, o Espírito Santo constitui bispos para pastorear a igreja de Deus. Ou seja, o superintendente, ele seria reconhecido como um pastor, pastoreando a igreja de Deus. A igreja de Deus é pastoreada, portanto, por um guia, porque este é o significado de pastor. É aquele que alimenta as ovelhas de Jesus Cristo, que protege as ovelhas de Jesus Cristo e que guia as ovelhas de Jesus Cristo. Tudo isso através da palavra, porque a palavra representa o pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. 4:4 de Mateus. Guia, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para meus caminhos. Espada do Espírito, Efésios 6, 17. Então, os ofícios, as funções de diácono, de presbítero, de ancião e bispo é que definem os títulos de Efésios 4, versículo 11. E as três últimas denominações, bispos, que aqui eu citei, presbítero e anciãos, dizem respeito apenas a um único ofício, o de superintendente, porque esses três nomes significam apenas o único nome, superintendente, supervisor, ou o vigia, ou um vigia. Esse é o significado, um vigia. O Paulo, quando escrevendo a Timóteo, ele vai falar sobre os pré-requisitos que qualificam esse supervisor. Tem que ser humilde, não pode ser dado ao espancamento, não pode se deixar levar por bebidas alcoólicas, não pode ser arrogante, prepotente, tem que ser hospitaleiro, tem que ser bem visto diante da comunidade, enfim, tem que ser uma pessoa de caráter irrepreensível e inculpável.
e que governa bem a sua casa. Agora eu pergunto, quem governa a casa não é o pai e a mãe de família? Pai e mãe são títulos? Não. São dons, são funções. E segundo Paulo, aquele que governa bem a sua casa está apto para governar a casa de Deus. Quando o pai de família não está em casa, quem é que governa? A mãe. Quer dizer que a mãe, na falta do pastor, seja a pastora ou diaconisa, pode governar a obra de Deus. Em Timóteo 3, versículo 11, lá há uma recomendação para as diaconisas. A mesma instrução que é dada ao diácono é dada às mulheres dos diáconos. Portanto, fica aqui esta pequena reflexão. E lembrando, ratificando o significado de ancião, presbítero e bispo, tratando-se do mesmo nome. Lá em Atos 14, 23, Paulo elege anciãos para ficar à frente da obra de Deus nas várias igrejas por onde ele passou. Atos capítulo 20, versículo 17, Paulo chama os presbíteros. No 28, o Espírito Santo constitui bispos. Tito 1, versículo 5, lá faz referência aos presbíteros, e no 7 é constituído bispos. Trata-se da mesma pessoa. Bispos, anciãos e presbíteros. E o diácono, que quer dizer servo, assistente, serviçal, é aquela pessoa que vai auxiliar o superintendente. Mas na medida que ele vai evoluindo na fé, ele também pode chegar a superintendente, a supervisor, porque ele almeja esta função. Se alguém almeja o episcopado, e o alguém é indefinido, pode ser homem, pode ser mulher, contanto que não seja neófito, seja um ancião, quer dizer, uma pessoa experiente que adquiriu uma maturidade. Valério Pontes, se inscreve, compartilha, vamos juntos evangelizar o mundo. Amém.